Finalmente nós poderemos saber o que realmente aconteceu no final da 8ª rodada do Ragnarok e como que foi a vitória do Bill, que acabou sendo um pouquinho diferente do que a gente viu nos spoilers, comparando com o capítulo 76 de Schumacher no Valkyrie oficial, que nós também já traduzimos e postamos no nosso servidor do Discord e também na nossa comunidade, caso você esteja interessado. E agora toda a humanidade estava voltada para o Tesla, exaltando ele, que agora fez com que todos se unissem em um só, do mesmo jeito que aconteceu com Adão quando ele estava perto de sua morte. E pela primeira vez, nós vemos a Hillock junto do Jack comentando sobre essa rodada, e a Valkyria motivando o Tesla por causa da sua positividade de querer continuar firme até o fim e que sua irmã consiga aguentar toda essa batalha. Mas o Jack menciona que havia um único problema, que era quebrar aquele escudo super poderoso do Bill, que se mostrou ser uma das defesas mais fortes possíveis de todas as outras lutas. E o Tesla estava pronto para dar tudo o que ele tinha para derrotar o seu oponente até o último suspiro, avançando com toda a força para dar o primeiro golpe do punho pulso de plasma. Mas ele também, ao mesmo tempo, foi bloqueado pelo escudo do Deus, que parecia ter ficado ainda mais forte. Porém, o Tesla, ao invés de esperar para dar outro golpe, já continuou com outro punho seguido, de uma só vez, dizendo que se ele não consegue de primeira, continue socando até conseguir, usando um novo golpe chamado Punho Pulso de Plasma Infinito, que eram diversos e milhares de golpes sem parar em cima do seu oponente, com uma velocidade impressionante, que nem mesmo podia ser acompanhado a puro olho nu quando se fala dessa tal agilidade. E a pressão de todos aqueles ataques foi tanta que acabou forçando o Deus a necessitar das suas duas mãos para usar a sua defesa, focando completamente nisso ao invés de algum outro contra-ataque, porque ele não conseguia ver nenhum tipo de abertura entre aqueles golpes para conseguir contra-atacar. E diante de tantos socos seguidos na sua frente, também era um perigo para o Nikola Tesla, porque em algum momento ele poderia acabar ficando cansado demais para atacar seguidamente daquela maneira. Meio que aquilo havia se tornado uma aposta extremamente arriscada para ambos os lados. E pelo que vimos, o Adamas até queria, até demais, que o Bill vencesse logo a batalha, como se estivesse pegando empatia. Mas o Deus também estava com uma grande desvantagem, porque o seu corpo, do jeito que o Tesla falou no capítulo passado, não iria aguentar tantas vibrações assim por tanto tempo, se tornando uma batalha de resistência entre os dois, mostrando também ambos os lados da torcida, motivando para que eles consigam vencer logo e acabar com toda essa batalha. E que se o Bill morresse, o Adamas iria lá mesmo, no meio da arena, para matar ele. E ao ver todos aqueles golpes infinitos, a colisão dos ataques da humanidade e o escudo dos deuses começaram a soltar várias faíscas de energia que provavelmente deviam estar vindo direto da armadura do Tesla, mostrando que a ciência e os deuses estavam ali na arena em pé de igualdade, do jeito que ele queria lá no início, quando ele formou a Svolund com a Valkyria Gondul. E ambos os dois estavam dando tudo de si para vencer essa rodada. Até que finalmente o Nikola Tesla foi o primeiro a atingir o seu limite na luta, levando em conta o dano que ele levou do Deus Vazio, que acabou se tornando um dano interno em seus órgãos que estava piorando cada vez mais conforme ele ia tocando as vibrações do escudo do Bill. Eu não tenho certeza como é que isso funciona direito,
na forma de aplicar isso em alguma batalha, mas está muito bem explicado lá na nossa tradução, com mais detalhes, para você saber direitinho como é que foi que tudo isso aconteceu. Mas eu só não gostei deles terem usado o dano de um golpe que aconteceu há 2 capítulos atrás, que foi ao mesmo tempo péssimo e horrível para fazer o Tesla ficar mais fraco do que antes. Eu teria gostado muito mais se o motivo disso fosse ele chegar no seu próprio limite por causa da armadura, ou ter usado demais a bobina de Tesla que está até agora ali com ele. Mas apesar disso tudo, eles poderiam ter melhorado muita coisa aqui. Ou pelo menos ter mencionado que ele estava mais fraco por causa de todos os golpes que ele tem levado, e não só de um golpe que acabou aumentando progressivamente. E então, quando Bill viu aquele momento de fraqueza no seu oponente, viu uma oportunidade para ele poder finalmente usar um contra-ataque, fazendo com que toda aquela sequência de socos fosse interrompida, e usar a sua mão como uma arma, uma espada, para finalizar o Nikola de uma vez por todas. Mas o Tesla, do mesmo jeito, também ainda não tinha desistido, usando um punho pulso de plasma a jato, quase que ao mesmo tempo que o Bill usava o seu escudo Portas do Inferno. E no meio dessa colisão de movimentos, veio uma cena do Tesla avançando devagar, agradecendo ao Deus, porque agora, graças a ele, a ciência vai evoluir mais uma vez. E quando pareceu que o escudo do Deus havia arrancado ou cortado o braço do humano, o que aconteceu de verdade é que ele havia desaparecido da vista do Bill antes mesmo de ter tocado ele. E usando a energia da última bobina de Tesla que ele tinha útil, ele teletransportou o seu braço direito separado do resto do corpo do humano para que aparecesse atrás do Deus e atacar ele de 2 direções diferentes ao mesmo tempo, para tentar deixar ele meio que mais ou menos encurralado naquela situação. E para mim esse foi o pior golpe na história de todos os golpes de Shumatsu no Valkyrie, até superando os golpes do Lubu, porque eu odiei que toda aquela energia, todo o hype que a gente colocou na energia correndo em volta da armadura, que foi mostrado mês passado, foi usado pra nada. A gente achou que era uma Volund evoluída, alguma forma a mais, e que teria um propósito do que só fazer o Tesla ficar mais rápido para atacar mais vezes, porque foi literalmente para isso que foi usado aquela energia completamente inútil. E de novo, ele usa o Tesla Warp, que teve 0 consequências, que ele havia mencionado que teria antes. Além de que o próprio Hermes tinha falado que usar o Tesla Warp mais uma vez seria inútil contra o Bill, porque ele era um lutador e ele já sabia sobre esse golpe, e também se usasse de novo, ele saberia uma forma de evitá-lo. E como todos nós já sabemos, foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma jogada um tanto quanto estúpida para tentar causar a morte do Tesla de alguma forma que parecesse inteligente, já que ele é um cientista. E isso me deixou simplesmente indignada. E agora o Bill tinha que desviar dos 2 golpes que estavam vindo em sua direção, em meio de uma das cenas mais lindas e bem feitas de toda a batalha entre os dois. E para sair vivo daquela situação, o Bill usou o cajado atrás no punho que ia pegá-lo ali nas costas, e a sua mão quase que partindo ao meio para aplicar o golpe final no Nikola Tesla, que foi usar um dos seus dedos da mão direita direto no coração dele, até que todas as vibrações atravessassem a armadura e o corpo dele, enquanto ao mesmo tempo a última bobina era destruída. E a batalha desse jeito então estava enfim chegando à sua tão esperada conclusão. Mas agora, falando um pouquinho mais sério com vocês,
esse ataque aqui foi milhares de vezes pior do que foi falado nos spoilers, porque lá pelo menos era o cajado de Apomios que atravessava ele, já que o cajado é feito para amplificar as vibrações do Bel, que poderia tornar até o golpe um pouco mais forte e mais impactante de acertar o Tesla do que só ter usado os dedos dele para algo assim tão inútil. Porque pelo menos assim eu acho que o Tesla teria um fim um pouquinho mais digno do que fazer parecer que só um golpe mínimo com os dedos do Bel teria derrotado ele desde o início. E no fim, o Tesla não quis revidar ou lutar mais um pouco, porque ele havia aceitado a sua derrota do mesmo jeito que até o Hércules aceitou, e que o deus poderia até ter sido melhor do que ele. E se vocês me permitem dizer, o Tesla nessa cena e também na cena final que vai aparecer já já, ficou lindo e não tem como vocês negarem esse fato. Mas a verdade era que o Bel apenas havia confiado no Tesla, de que ele nunca, de maneira alguma, iria lutar somente com a sua força. E ouvir esse fato deixou o humano quase que honrado por um deus ter confiado nele e saber disso. E antes que o deus saísse da arena e deixasse o humano lá virar poeira até a sua morte, o Nikola Tesla faz o discurso mais lindo que poderíamos imaginar para a humanidade, que ela erga a sua cabeça, porque agora eles evoluíram mais uma vez depois dessa batalha, porque desde que eles não desistam, nem a humanidade ou a ciência nunca chegará ao seu fim. E a parte legal é que ele usa a palavra Shumatsu quando vai se referir ao fim, que pode ser uma referência ao próprio nome do mangá Shumatsu no Valkyrie ou o fim da Valkyria para a tradução na nossa língua. E quando Tesla já estava prestes a cair no final da luta, a Valkyria Gondul aparece para ficar ao seu lado até o fim, antes que os dois desaparecessem, continuando o discurso do Nikola, porque o humano queria que a humanidade nunca fosse parada e que ela seguisse em frente, até o momento que ele desapareceu completamente, declarando então, em meio de todas as lágrimas do lado da humanidade, a vitória do deus Bel, que saiu dali pensando no Hades que lhe deu aquele cajado, finalizando assim a 8ª rodada do Ragnarok de Bel versus Nikola Tesla. E teve algumas diferenças que eu acabei percebendo quando a gente compara com os spoilers. O Bel não pensou no Tesla como um amigo, mas parece ter pensado nele um pouquinho antes de sair dali, por causa que ele nem mesmo quis olhar para trás quando estava saindo. Além de que agora podemos declarar completamente que a Gondul é a 3ª Valkyria mais inútil de toda a obra. Não falou nada, fez quase nenhuma aparição no meio da batalha e só teve algumas pequenas frases antes de formar a sua Volund, do mesmo jeito que aconteceu com a Randgrids e a Reginleif. Para vocês terem noção, até a Trude no meio da batalha teve mais destaque do que as 3 juntas. E eu também tenho algumas pequenas coisas para falar antes do final do vídeo, que esse final da batalha foi ainda pior do que a gente viu nos spoilers, porque fez o Tesla parecer muito mais fraco e o Bel mais uma vez, recebendo todo o protagonismo possível. Dá até vontade de falar isso em um vídeo a mais. Porém, ao mesmo tempo, teve um final maravilhoso, levando em conta a despedida do Tesla e a arte de todo esse capítulo, que melhorou 200% quando a gente compara a todos os outros. E eu só espero que agora as batalhas melhorem nessa 9ª rodada e que o resultado não seja assim tão meia boca, sem criatividade, porque isso é o que estraga a batalha, e eu não duvido nada que mais da maioria de vocês estejam considerando essa 8ª rodada do Ragnarok a pior, ou pelo menos uma das piores que já teve. Mas enfim, é isso que eu tinha para falar para vocês agora no capítulo oficial de Shumatsu no Valkyrie número 76.
E já deixe também nos comentários outros vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal para a gente continuar trazendo conteúdo que vocês amem assistir e se divirtam todo santo dia, ou pelo menos todas as semanas que vocês puderem assistir a gente. E agora, por último, um momento especial para os membros do nosso canal. Kawan Loveboss, Brawl Wars, Riei Kyoko, Ian Thales, Cherryland Zero, Felipe Silva, Sísifo, KRZ Hayato, Cypher, Otávio Araújo, Breno KQZ17, Luan Santos, Jack, Canibal Vegano Trupe, Hugo e Vianney Zutirra.